capivaras e capivares e capivaros. Nós somos a Capi Remoto e hoje nós trazemos Epicentro do Terremoto, um quadro que nós temos aqui no canal para conversar, seja com uma pessoa especificadamente numa entrevista onde ele está no centro do nosso terremoto, mas também pode trazer um assunto ou algo que foi discutido. E nessa semana nós vamos ter o Vampiro Quinta Edição, um assunto que tem sido discutido muito amplamente nas redes sociais e também no nosso canal. Na quinta-feira nós tivemos o início, né, de uma one shot ali com o meu amigo Jean, que está aqui junto com a gente, narrando para nós, trazendo um pouco do V5. Nós tivemos muita participação ali com relação à aventura e a gente decidiu trazer o Epicentro, conversar sobre o assunto, ampliar um pouco do conhecimento sobre o V5, sobre as mudanças que aconteceu. Show, gente? E junto comigo aqui hoje nós temos o Mike. Assume aí. E aí, galera, boa noite, cara. Bom ter todos vocês aqui, tá na presença desse pessoal ilustre aqui pra gente estar batendo um papo de um dos meus RPGs favoritos, né, que é o Vampire. E agora nessa edição, né, essa edição controvérsia, né, mas assim, eu tô adorando particularmente, né, e a gente vai discutir algumas diferenças, alguns detalhes aqui, e espero que vocês aproveitem bastante aí o que vamos discutir. Beleza? Também junto com a gente aqui hoje, a Loca, que normalmente nos últimos dias tem ficado atrás dos bastidores, nossa diretora artística, né? E o amor da minha vida, porque eu estou copiando o Jean aqui na declaração de amor. E, Loca, fala um pouquinho pra gente aí. Então, galera, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Uhum. Bem, eu Digamos que já estamos no controle como sempre estivemos, mas isso é o assunto mais pra frente. A gente discute um pouquinho dessa questão do quanto o clã Tremé é superior aos demais. Mas agora voltando, também aqui com a gente hoje nessa live, nessa discussão, no epicentro do terremoto, o grande Jean, que está com uma crônica maravilhosa. Para quem não assistiu ainda, assista aos Culpados à Morte, que está aqui no canal com a gente. Então, Jean, fala um pouquinho pra gente aí também. Pessoal, boa noite, tudo bem? A gente vai trazer um papo aí bem bacana sobre o V5, as principais mudanças que ele teve, e vai ser um início de papo bem interessante, principalmente para quem ainda não conhece o sistema, para quem ainda não conhece a quinta edição. Então cola aí com a gente, vai ser bem legal. Eu estava tentando achar o meu mute porque eu tenho a mania de me perder aqui. Não, isso não pode faltar, isso não pode faltar. Se eu não esquecer o mute em algum momento, tem alguma coisa de errado. O mute pro Dudes é igual a fome no V5, ela tá sempre ali, ó. A besta tá sempre ali, ó. Um ótimo ponto pra gente iniciar, né? Como nós já mencionamos, nós vamos falar um pouquinho das principais mudanças e uma comparação entre as edições anteriores e a quinta edição, né, que é que nós vivemos hoje em dia. E então, já pra gente iniciar esse assunto, né, Mike, o que você vê como uma das principais... Não, melhor, parando o assunto todo, para aqueles que ainda não conhecem muito bem o que é o RPG Vampiro à Máscara, que tem um histórico gigantesco por trás disso, vamos falar um pouquinho do que é o Vampiro à Máscara. A gente não programou muito bem essa parte, até porque, deixando claro, isso aqui é um programa diferente.
Aqui é como se fosse uma mesa de bar. A única diferença é que a cerveja está lá na geladeira e não tem garçom para trazer. Então a ideia é a gente bater um papo de forma mais livre, mais solta. Então, a todos, né? Deixo aberto para todo mundo que está participando aqui. O que é o Vampiro à Máscara para você? Qual foi o impacto dentro do seu universo do RPG do Vampiro à Máscara para você que está participando aqui com a gente? Tanto você que está aí no chat, fala, participa, a gente vai passar aqui na live também. E, claro, para quem está aqui junto comigo aqui hoje. Bom, pessoal, vou iniciar aqui falando um pouquinho da minha experiência com Vampire, tá? Com as edições anteriores. Eu cheguei a jogar um pouquinho ali da segunda e da terceira edição. Na época era bem novo também, eu devia ter uns 11, 12 ali, uns 13 anos assim, mais ou menos. E eu nem tava muito ligado nesse negócio de edição nem nada, eu só jogava. Hoje em dia eu sei porque não sei como, eu salvei a minha pasta de fichas, então eu tenho uma pasta ali com as fichas ali com uns papéis com mais de 2 décadas ali, e eu consigo identificar qual edição que é. E eu comecei lá atrás, jogando com alguns amigos. Eu posso precisar que eu acho que o Vampire foi o segundo RPG que eu joguei, só que dessa época foi o que eu mais joguei. Então, assim, porque ele tinha várias questões ali bem diferentes, e uma das coisas que eu mais curti, assim, que ele não favorecia só o combate, encontros de combate, essas coisas assim, ele favorecia muito as questões sociais. Então, assim, em questões físicas, essas coisas, tinha personagens assim da nossa mesa, assim, tipo um toreador, alguma coisa assim que, tipo, fisicamente o cara não tinha nenhum tipo de comparação assim com o outro, com o Bruhá, com o Gangrel, só que o cara era um cara extremamente influente, conquistava várias coisas na mesa e tal, então eu achava que tinha um leque muito maior e trazia situações muito inesperadas, assim, e eu sempre sentia que, assim, a gente não era, apesar da gente ser umas criaturas, entre aspas, poderosas, a gente estava muito longe de estar lá no alto da cadeia alimentar, né? A gente estava lá embaixo, então, assim, a gente sempre tinha que arrumar maneiras criativas de manter a nossa influência, manter nossa força. Então foi isso lá atrás que me conquistou assim no Vampire e me fez jogar várias e várias noites, experimentar várias coisas. Depois eu fiquei bastante tempo sem jogar assim RPG no geral, e depois eu voltei até com Lobisomem, com Dudes e tal, e pra mim em 2017 para 2018 ali, eu comecei uma mesa de V5, que ela existe até hoje, né, com o pessoal até do Vortex também, o Marcos, o Maurício, a minha esposa Lidiane e tal, o filho do Marcos, o Júlio também, que tipo, acho que quando ele começou a jogar ele devia ter uns 14 anos, ele tá jogando super bem, curtindo pra caramba, tá maneiraço demais. E de cara, assim, o que teve de mudança, que é o que a gente vai estar discutindo aqui do V5, o negócio foi me conquistando de uma maneira que eu, uau, sabe? Tipo, aquilo que às vezes o mestre, ou no caso do Vampire, o narrador, e o grupo mais dedicado tinha que se esforçar para ficar interpretando, ficar jogando a parte de horror, jogando a parte da besta, ficar jogando essas partes. Hoje em dia a mecânica tá conectada com aquilo ali, de forma harmônica, aquilo tá surgindo. E aí o V5 já começou me conquistando nessa parte. Opa! Cara, o V5 pra mim, o V5 não, né? O Vampiro à Máscara pra mim dentro do RPG é algo que é realmente muito forte na minha vida. Ele se misturou. A minha vida, ela se misturou com o Vampiro à Máscara. Eu tinha aproximadamente uns 14 anos, isso já faz um certo tempo, que quando eu comecei a jogar Vampiro, foi o segundo RPG que eu joguei na vida. O primeiro foi Era do Caos, então abraço, assim, coraçãozinho pra Era do Caos. Eu esqueci o nome do criador, mas fica um abraço pra ele também, que é um RPG nacional. Mas o Vampiro à Máscara foi meu segundo passo. E o Vampiro à Máscara, ele muda a minha vida por completo. Eu era um rapaz mais tímido, com dificuldade pra me lidar com as pessoas mesmo, e aí veio o RPG que faz eu conseguir me comportar, que força a lidar com situações que normalmente eu não lidaria, e o Vampiro, ele vem pra mudar a perspectiva, porque normalmente você esperava de um jogo desse você ser um herói, ser um guerreiro,
um bárbaro e tal. E ali não, ali eu ia ser uma pessoa num mundo atual, num tempo atual, vivendo o horror de ser um monstro no meio da noite ali. E isso foi um impacto muito grande. Isso lá na segunda edição de Vampiro à Máscara, revelando um pouco da idade. E esse desenvolvimento vai trazendo um pouco da vontade de conhecer um pouco da história do mundo, já que a história do mundo ela se mistura no Vampiro à Máscara. Você tem um pouco do que era a Cisjordânia em 1500, 1200, para você entender uma parte do que está num livro específico. Você acaba buscando um pouco mais de conhecimento. Stone criou o gosto que eu tenho por leitura hoje em dia. Então vai ampliando os seus conhecimentos e vai desenvolvendo com o tempo, né? Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira edição, a versão dos 20 anos, e foi criando amigos, criando novos jogos, novas histórias, e essas histórias foram se repetindo e ampliando, personagens foram sendo criados. Diferente do Mike, eu não tenho meus personagens iniciais guardados numa pasta, infelizmente, porque o meu primeiro personagem foi um Gangrel, mas por volta de 2001, 2002, vem a minha paixão pelo clã Tremé, e eu começo a jogar basicamente só com o clã ali. E agora, com o V5, trouxe uma coisa maravilhosa para mim, que foi a perspectiva de que não é mais o que estava no final ali do terceira edição do 20 anos, que era simplesmente você querer montar personagens extremamente poderosos. E não, hoje eu quero jogar com um personagem fraco, eu quero viver as dificuldades, eu quero compreender isso, e o sistema me proporciona isso, ele me incentiva, ele traz para mim essa vivência de saber o que é a besta, o que é a alimentação, e isso tudo no V5 foi muito foda, e é o que a gente vai falar aqui hoje. E aí eu passo a palavra. Cara, uma coisa que eu sempre gosto de falar com as pessoas, Vampiro à Máscara foi um jogo que mudou pra caramba a minha vida. Conheci o jogo por volta, acho que eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Tava passando por momentos bem difíceis. São difíceis demais para uma pessoa de 13 anos. E tudo que eu conheci sobre o jogo, sobre você lutar contra um mal interior dentro de ti, basicamente você prevalece por conseguir vencer essa besta que você carrega dentro de você. Uma coisa que mudou bastante a minha vida naquela época e muda até hoje. É um jogo de RPG que eu amo. Eu conheço todos os defeitos que ele possa vir a ter, mas é muito importante para mim, e é por isso que eu sempre busco alimentar esse amor que eu tenho por ele. Legal. E eu comecei por volta dessa época. Eu não lembro muito bem, eu não lembro qual foi o personagem que eu criei na época. Tem muito tempo, mas assim como o Druid, assim como o Michael, eu também tenho uma paixão muito grande. Desde o começo. Tem um pouco de barulho aqui em casa, né? Desculpa. Se sair no som, me desculpa. Cara, eu acho que é um jogo muito interessante, ele te ajuda a tratar assuntos que nos demais RPGs eles não cabem por conta do tom ou por conta da proposta que o jogo em si traz. E o Vampiro à Máscara ele te dá a oportunidade de trabalhar vários tipos de assuntos que são muito interessantes serem trabalhados. E é um jogo que ele é muito inclusivo. Acho que principalmente hoje em dia, na quinta edição, ele se tornou bastante. É muito amigável, tanto para pessoas que já conhecem as edições passadas, para pessoas que jogam outros tipos de jogos do Mundo das Trevas, e para pessoas que nunca jogaram nada, pessoas que nunca jogaram nenhum tipo de RPG e estão começando agora. Então acho que principalmente essa questão de inclusão é um dos grandes fatores para mim que torna a quinta edição muito boa, muito interessante. Você não precisa saber os mais de 30 anos de lore de Vampiro à Máscara para você começar a jogar.
Você pode simplesmente pegar o livro básico, escolher um dos 7 clãs que tem ali e já começar, sabe? Eu acho isso muito legal, muito bacana. Então a gente vai tratar bastante assuntos aí sobre as mudanças que a gente tem dessa edição para as outras, que vão dar bastante nuance sobre esses assuntos. E o que torna essa edição tão legal para as pessoas já começar a testar, começar a jogar, vai ser bem bacana. Gente, só um minutinho. A Lu tá corrigindo o áudio dela ali que não tava saindo. Mas ela já tá. Alô, alô? Aqui pra gente. Enquanto isso, o meu chat deu uma bugadazinha aqui. Mike, dá uma olhada aí no que o Ninos, o JF, falou aí, comenta pra gente. Beleza, deixa eu conferir aqui. Antes até agradecer o JP Gamer aí, que já deixou um sub aí pra gente. E o Ninos comentou o seguinte, que ele gostava de assistir a galera jogando RPG só pra depois de anos começar a jogar. Caramba, tá aí uma parada diferente na minha opinião, porque eu acho que assim, raramente assim, eu fui de assistir, porque o RPG acho que, no geral, né, é uma coisa que às vezes a gente conversa com a pessoa acha que tem que aprender a jogar, que tem alguma coisa, mas não, RPG é chegar e jogar, né? Isso é. Quando eu era mais novo, tinha muito da pessoa mais nova na mesa, do irmão mais novo, tá parado ali observando até ele criar coragem pra criar o personagem e jogar, mas ele sempre tava ali participando também, né? Isso é maneiro. Lô, conseguiu corrigir aí? Olha, parece que sim. Aqui sim, no tá Skype até mais alto o áudio. Isso, e o pessoal do chat tá ouvindo a Loi? Pelo que eu tô vendo no retorno aqui, parece que normalizou. Tá, o pessoal tá falando que agora sim. Muito obrigada aí, galera. Acho que agora sim foi o próprio Dudes, mas a Célia falou A Célia, tô ouvindo essa linda. Você que é linda, maravilhosa. Lô, agora fala um pouquinho o que foi o V5 pra você. O que foi. Ó, V5 não, o Vampiro à Máscara pra você aí. Olha, Vampiro à Máscara foi uma das primeiros realmente contatos que eu tive com RPG. Eu fui aquela menina que na escola queria jogar, mas era coisa de menino, né? Então os garotos me excluíam, literalmente. Então eu comecei a jogar com 3DT e eu narrando pros meninos da rua. Foi o primeiro contato, assim. A primeira vez que eu peguei realmente pra jogar foi o Vampiro à Máscara, se não me engano, segunda edição, segunda ou terceira, não me lembro. De Bruhá, clichêzão, tipo motoqueiro porradeiro. E foi sensacional, assim. Que adolescente gótico dos anos 90 não ia adorar o clima do jogo, a experiência, né? E joguei por muito tempo. Um dos meus clãs preferidos durante essa jornada foi o Ravenous. Eu joguei uns bons anos de Ravenous. Gosto pra caramba de Bruhá. Mas os meus clãs de coração hoje em dia eu acho que são La Sombra e Malkavian. E bem, é um dos jogos que eu mais gosto, né? O Storyteller, de uma maneira geral, assim, é um sistema que eu gosto bastante. E Vampiro é um dos cenários que eu mais curto, assim. Foi o meu preferido por muito tempo, antes de eu conhecer Lobisomem. Mas bem, é isso. Estamos aí jogando até hoje. Também quando eu conheci o V5, acho que foi um pouco antes da pandemia começar, né, Du? Quando você resolveu narrar pra gente. E eu gostei bastante da experiência do sistema. É uma experiência diferente do terceira edição, do 20 anos. E igualmente boa, igualmente completa, apenas diferente. E é isso aí.
Não sei muito o que dizer além disso. Eu queria pontuar algumas coisas que a Lô falou que são Pode bem falar. importantes. A primeira coisa que eu quero pontuar é que, igual ela falou, que antigamente falavam que era coisa de menino e tal. Uhum. Hoje em dia já se provou no Brasil que nem futebol é coisa de menino, que as meninas mandam muito melhor. Essa é a primeira coisa. Só que é um exemplo pífio pra mim, porque eu não gosto de futebol. Então, eu vou dizer o seguinte, cara, agora tem que fazer o contrário. As meninas têm que chegar e botar a gente pra fora do RPG. O RPG de vocês, entendeu? E eu acho que é maravilhoso, sabe? Ter a minha esposa joga, a Lô joga, a gente tem a Célia que joga bastante com a gente aqui no Capim Remoto. Então, assim, se vocês conhecerem alguma menina, alguma mulher que por algum motivo, por algum tipo de preconceito, alguma coisa, se alguém errou, pecou isso com ela, traz ela pra cá, fala pra ela, não ficar com vergonha nem nada, jogar com a gente aqui, porque se vocês de alguma maneira foi afastada disso e tal, não se sintam culpados de maneira alguma. Eu acredito a culpa é dos homens. Eu acredito que até muitas meninas bloqueiam isso de jogar RPG, porque antigamente até não se tinha tanto acesso, isso mudou, claro, hoje é completamente diferente do que era na nossa época de adolescência, mas ainda tem um pouquinho ali de machismo no meio, né, da forma de abordar as meninas para entrar num grupo de RPG. E as meninas que estão assistindo, por favor, insistam, sabe? Se foi desconfortável, cara, não é assim em todos os grupos. Procura um grupo só de mina, ou procura um grupo de amigos que você conheça, que você ache legal. Pode conversar comigo, me chamar nas redes sociais, assim, Loca Andrade ou Loca of Stone no Instagram, que eu tô sempre aberto para conversar a respeito disso. E tem lugares tóxicos, mas também tem muitos grupos que vocês vão se sentir confortáveis. Então não leva uma primeira experiência ruim pro coração, porque com certeza dá pra ter ótimas experiências no meio. A Kamamushi até comentou aqui, né? Outra questão, falando das lendas urbanas que tinham antigamente em cidades pequenas quanto ao RPG, como uma coisa macabra, né? E coisa do tipo. Vocês vivenciaram isso? Olha, eu vivenciei assim, e muito na prática, porque na época que aconteceu um aqui perto, que foi em Ouro Preto, que uma menina foi encontrada, assassinada, né, em forma de cruz, assim, né, e rolou os boatos e tal, que foi numa prática que eles estavam jogando RPG. Então, assim, mídia sensacionalista falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. É como se estivesse falando que uma pessoa morreu porque estava, sei lá, praticando teatro, sabe? Igual Foi hoje em dia, quando sacrificado por causa acontece disso. alguma fatalidade, por exemplo, nas escolas, o pessoal sempre fala que o cara, porque o cara jogava um tipo de videogame e influenciou a mente dele para ele fazer aquilo. Sim. Exatamente. E me influenciou muito porque eu tava no início. E aí os meus pais sabiam que eu jogava RPG no terraço da casa dos meus pais. E minha mãe começou a me proibir. Então meu material eu tinha que deixar na casa de amigos, tinha que guardar e tal, porque o pessoal aqui em casa desenvolveu, inclusive perdura até hoje, muito preconceito com relação ao RPG por causa disso. Mas o Jean precisou muito bem. Tipo assim, acontece um crime, aí fala que é por causa de jogo. Mas tem assim, milhões de pessoas que jogam videogame e uma comete o crime. Aí vai ser por causa do videogame? Entendeu? Pessoas ruins existem em qualquer lugar, né? Não é porque ela joga RPG, não é porque ela joga videogame. É a pessoa, né? Exatamente. E elas têm tantas nuances e tantos assuntos que tem que ser debatidos sobre esses problemas, que é simplesmente mais fácil você botar a culpa numa mídia. Sim. Você botar a culpa numa mídia e você conversar sobre essas coisas. Com certeza. O Linus aqui comentou, mas Bruhá é bom demais. É bom demais mesmo, viu? Gosto muito. Inclusive, tô jogando de Bruhá numa mesa de sabá, que tá maravilhoso lá no podcast. Até traindo um pouquinho o assunto pro nosso tema, né? Voltando pro tempo do vampiro e tal. Durante o processo que aconteceu em Ouro Preto, houve um impacto muito grande no que era o Vampiro à Máscara terceira edição no Brasil. Salvo engano, naquela época ainda não existia uma classificação etária no RPG.
E a partir daquele momento o Vampiro terceira edição passou para ser maiores de 18 anos. Pelas temáticas mais pesadas, o clima mais denso, o clima mais de horror pessoal, né, que já era muito claro, isso trouxe um impacto para aquela terceira edição que eu já vejo ele não com a mesma força já nessa quinta edição. Já é uma das mudanças que a gente vê, que foi o prejurativo que aconteceu na terceira, principalmente na terceira edição daquela época, que afastou o público-alvo, que eram os adolescentes de 13 aos 19 anos, que era muito público do que era o V3 ali, para hoje que o V5 traz ainda assim trazendo a temática mais pesada, mas não tendo toda essa crítica por trás dele. Eu acho que isso impacta um pouquinho também nessa futura versão que vai vir em português pra gente. Sim, com certeza. Mas voltando pro tema, gente, só comentando uma última coisa aqui. A Kamamuchi aqui comentou que eu e a Sally temos animado ela bastante a jogar. Cara, eu fico muito feliz em ouvir isso, viu? E espero que a gente possa jogar junto aí, fazer uma mesa só de mina e se divertir aí. Mas voltando pro tema, galera, V5. Quanto ao lançamento, assim, o que vocês acham? Eu acho que tem-se uma grande oportunidade nas mãos com o lançamento oficial no Brasil, porque isso sempre traz bastante sempre traz bastante gente nova para o jogo, porque você tem o lance de que uma tradução de um jogo em inglês, ele abrange um público muito maior. Hoje em dia o material em inglês, até mesmo em espanhol, é muito difícil você introduzir esse material para pessoas, porque não é todo mundo que sabe inglês. Então, sempre quando você tem um material traduzido, isso é sempre muito bom para você trazer mais pessoas para o hobby, trazer mais pessoas para o RPG. Eu acho que esse é um fator dominante para se ter um lançamento oficial em um país. O acolhimento de mais pessoas para o jogo. Eu acho que vai ser muito importante para o V5 quando esse lançamento sair. Falando desse lançamento aí que o Jean citou, para quem não sabe, a editora Mundo Galápagos, né, também conhecida como Galápagos Jogos, ela anunciou, né, a tradução e publicação dessa quinta edição do Vampire aqui pra gente, aqui no Brasil, totalmente em português. Ela até anunciou anteriormente no ano passado e depois teve umas mudanças de lançamento aí estamos aguardando até hoje, mas a previsão é que ainda seja esse ano. Mas enquanto isso, quem tem alguma condição vai vendo traduções livres, amigo vai traduzindo, a gente vai jogando, vai tentando chegar lá. Mas isso que o Jean falou é completamente pertinente, porque quando chega a tradução mesmo, pronto, vai ser abrangente, sabe? Todo mundo vai ter um grupo pode fazer um boizinho, adquirir um livro, todo mundo pode ler, fica muito mais acessível pro jogo deslanchar aqui mesmo, né? Com certeza. Sim, mesmo com material em inglês, nós já vimos muitos jogos acontecendo, muita gente falando, muitas discussões sendo puxadas no meio dos grupos no Facebook, Twitter e demais redes sociais, e até cai num dos assuntos que a gente vai, nosso primeiro assunto direto mesmo do V5, que são as principais mudanças, esse comparativo entre as edições da terceira edição e essa quinta edição, que traz realmente uma mudança significativa no jogo. Eu acho que pra gente iniciar aqui, a gente pode falar do que é a essência de ser um vampiro, que é a sua alimentação, é a fome, é o sangue que tem ali, que mudou drasticamente da terceira para essa quinta edição, né? Até a Célia comenta ali, esse tema aí, Célia, a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, mas alguém como a pessoa que está narrando e trouxe pra gente na quinta-feira
um pouco mais dessa essência da fome, dessa besta vivente dentro da gente, Jean, pode começar a discussão. Claro. Pessoal, nas edições anteriores do Vampiro à Máscara, tá? A gente tinha atos no personagem que era conhecido como pontos de sangue, tá? Esses pontos de sangue, eles eram tratados, eles davam uma essência para os jogadores e para os narradores, quase como se fosse uma mana. Era a mana do vampiro no jogo. Você usava ela para castar os poderes. Isso não dava em momento nenhum a sensação da necessidade de sangue do vampiro. Você tinha mais ou menos essa sensação quando você estava com pouquíssimos pontos de sangue. Seus pontos estavam acabando, você precisava beber sangue para poder castar mais poderes e usar mais habilidades. Só que no V5 isso traz uma mudança significativa. E a fome, ela tá sempre ali. Ela tá sempre presente. E você só fica livre dessa fome quando você tira uma vida. Isso eu acho um fator, uma sacada genial dos designers do jogo, né? Você só zera a sua fome, você só fica livre dessa sensação quando você toma uma vida, quando você se entrega pra besta, quando você se entrega pra ser um monstro. Mas quando você tenta lutar, tenta se manter vivo, você tá sempre com a fome ali te perturbando, te pulando as suas ações, entrando no seu dia a dia ou no seu noite à noite e mesclando a besta com o humano. Você fazer uma ação, fazer uma coisa que seria mundana para você e você ter influência da besta naquilo. Você sempre tem aquela sensação de que algo está dentro de você e está tentando te desviar do seu caminho. Eu gosto muito de uma reflexão que foi feita uma vez, se eu não me engano o nome do rapaz é Márcio, é do canal chamado Perdidos no Play, que o vampiro, ele trata o horror pessoal como a claustrofobia do ser. É você ter medo do que está dentro de si. É você ter medo de si próprio, do que você pode fazer, das ações que você pode desencadear. E esse é um grande fator que resume bem o que é o horror pessoal. É você ter medo de si próprio, ter medo do que você pode fazer. E a fome, no V5, ela é essencial para isso. Essencial. E eu achei muito... Pode falar, Lu, por favor. Eu falando até que eu ia comentar essa fala do Perdidos no Play, eu assisti e eu lembro dele falar alguma coisa do tipo, é estar preso, é o horror de estar preso em si mesmo, né? Tipo, é a intenção de você deixar aquela sensação mesmo de claustrofobia no jogador, que infelizmente por a gente ter 10 pontos de sangue queimando devagar e tal, a gente, por mais que o narrador trabalhasse isso, ficava ainda uma sensação ali de não tem tanto um perigo muito grande com relação à sua besta, né? Mas continua aí, Mike. Só para explicar para quem talvez está caindo agora assim de cara na quinta edição ou ainda não começou a jogar, antigamente, normalmente, dependia da geração ali e tal, normalmente começava com 10 pontos de sangue. E à medida que você ia gastando as disciplinas ou alguns poderes que você tinha ali que eram característicos dos vampiros, você ia simplesmente diminuindo aquele ponto de sangue. Mas à medida que eles iam diminuindo, não acontecia nada. Lógico, quando chegasse no final tinha umas mecânicas ali para acontecer, mas até chegar ali não tinha necessidade nenhuma, e até você diminuir um pouco, você já arrumava uma maneira, uma fonte ali de se alimentar e conseguir. Então, exatamente como o Jean falou, isso aqui era só mana para você ir gastando seus poderes. Atualmente, na quinta edição, uma principal mudança é que na verdade você não tem pontos de sangue, você tem pontos de fome. Então já muda no nome. E só essa mudança de nome já diz muito, porque na realidade são 5 pontos de fome. Igual o Jean falou ali, olha, para você tá com 5 preenchido ali, quando você tá com 5 preenchido, na realidade você não tá com fome, você tá saciado. É só se o vampiro acabou de ceifar uma vida ali. Então ele pode sugar o sangue de um bairro inteiro, de uma cidade inteira. Se ele não matar, não sugar o sangue até ceifar a vida daquela vítima, ele vai continuar com os 4 pontos de sangue. Agora, se ele ceifou
a vida da vítima dele ali, ele drenou até o fim, aí ele consegue manter os 5 pontos, tá? Só que mecanicamente, o que isso significa pra gente? A cada ponto de fome que ele tem, vai acrescentando o dado de fome nas rolagens dele. E isso para todas as rolagens. Então até para rolagem de combate, para rolagem social, qualquer rolagem que você fizer, você vai rolar um dado diferente, que normalmente a gente gosta de usar o dado da cor vermelha, mas tem até os dados oficiais também, que são chamados dados da fome. E esses dados da fome, ele vai trazer, igual quando eu falei lá no começo, que tem uma harmonia entre a mecânica e o horror do jogo ali, os resultados nesses dados da fome, o Dudes vai trazer algumas coisas ali que pode estar acontecendo pra gente em jogo, na mecânica. Dentro dessa mecânica aí que o Mike tá falando dos dados da fome, ela vai impactar no que nós chamávamos na terceira edição de falha crítica e sucesso crítico, e que agora na quinta edição nós vamos chamar de sucesso bestial e falha bestial, se eu não estiver errado. Crítico bestial, na verdade, e falha bestial. Que basicamente é o momento onde não é o vampiro que está realizando a ação. Não é ele que está conseguindo executar a ação dele. Ele está tentando abrir uma porta ali para invadir um lugar. Não é ele que vai abrir aquela porta num crítico bestial. Quem vai abrir aquela porta é a besta dentro do corpo dele. E um exemplo que eu gosto de usar para esse crítico bestial e o impacto dele no jogo é o personagem que está procurando um livro na biblioteca. Ele não sabe muito bem como procurar e começa a pesquisar. E ele se desespera porque aquela besta dentro dele começa a chamar ele de inútil, começa a forçar ele a se alimentar, falando que ele precisa de mais alimento para conseguir o que ele precisa, que não importa o que ele faça, você precisa comer para ele conseguir fazer alguma coisa. E aquilo tudo explode no cara revirando a biblioteca inteira. Ele encontra o livro que ele estava procurando, que é o Crítico Bestial, ele conseguiu ter um sucesso, mas ele destruiu a biblioteca inteira, jogou livro para todos os lados, prateleira tudo revirada, mas ele sai com o livro na mão. E a falha bestial é o momento que a besta foi tão impactante em você, ela forçou tanto você que você não consegue se concentrar, você não conseguiu fazer aquilo que você queria. Você está dirigindo um carro e você começa a discutir com as vozes dentro da sua cabeça e de repente o poste chegou mais perto do que você esperava e blum, você bateu. Que não era o que você esperava ali. Então o crítico bagunçado e a falha bestial impactam e fortalecem essa mecânica da fome. Porque você começa a falar o quê? Olha, eu preciso estar alimentado o tempo inteiro porque eu quero um mínimo de impacto desses dados em todos os meus testes, isso mecanicamente falando. E dentro do roleplay, você quer o menos que essa besta fique falando na sua cabeça para te atrapalhar. Você quer viver sua vida normalmente. Alguém quer muito bacana uma coisa do sistema de fome, que ele casa perfeitamente o gameplay com a mecânica. De que forma? O jogador, à medida que a fome vai aumentando, o jogador vai sentindo uma ânsia muito grande. Quando ele chega a fome 3, quando ele chega a fome 4, o jogador vai começando a alimentar uma ânsia que também alimenta o personagem dele e casa perfeitamente a mecânica com a forma com que o jogador está expressando os sentimentos do personagem. Você sente, à medida que a fome vai aumentando, você sente que você precisa se alimentar, que aquilo vai te trazer problemas, que aquilo vai complicar a sua vida no jogo. E isso eu acho sempre muito maravilhoso do sistema de fome. Ele consegue casar perfeitamente a mecânica de você trocar os dados normais por dados de fome, do que acontece se você tirar um crítico bagunçado, uma falha bestial, com a sensação do que realmente estar com fome faz com o personagem e com o jogador em si. Sim. Como? Pode falar, Mike, desculpa. Que isso, Lu? Não, por favor. Você primeiro. Eu falo assim, é muito legal, assim, a gente não vai falar muito das regras em si, né, galera? Até porque a gente não tem muito tempo. Mas, no geral, deu uma simplificada, eu acho, né, Mike? Assim,
simplificou acho que você tá aplicando o horror na mesa. Não precisa mais forçar, não precisa ser uma força externa, ou o narrador ficar forçando o personagem, ou aquele personagem mais dedicado tá fazendo a parte dele, mas o restante do grupo não. Porque é exatamente como o Jean falou, você vai rolando, você vai sentindo isso. Quando você rola um dado, sei lá, você tá com 3 pontos de fome, você rola ali, você faz uma rolagem com 5 dados, a maioria dos seus dados são dados da fome, então corre o risco de dar qualquer crítico que der vai dar merda. Então sim, você tá tenso, então você vai até querendo fazer menos rolagem, você vai ficando mais na sua ali, mais apático, porque é como se você estivesse realizando a briga interna ali com a sua besta até você se alimentar, né? E isso sinceramente, isso trouxe uma outra pegada pro jogo, que isso tá presente o tempo todo. E sendo o advogado de acusação aqui, vocês acham que essa mudança, a gente assim tem uma visão um pouco mais favorável, mas tem muita gente que não gosta, que acha a mecânica da fome um exagero, que ela mais atrapalha do que realmente ajuda. O que vocês acham a respeito disso? Olha, eu acho, sinceramente, eu vejo muita gente falar também que isso é muito aleatório, traz muita aleatoriedade, tira o controle do personagem, do jogador do personagem e tudo mais. Eu acho que depende muito de 2 fatores. Depende muito de se a pessoa teve a oportunidade de testar o sistema, que eu já tive a oportunidade de testar jogando e narrando, e eu nunca vi isso tirar o controle do jogador sobre o personagem, disso tornar as coisas aleatórias. E tem também o fator de depender também de com quem a pessoa jogou. Se a pessoa, se o narrador em si não conseguiu administrar muito bem a influência da fome em jogo. Mas eu acho que precisa muito a pessoa ter uma experiência bacana com o sistema para entender mais ou menos como funciona, porque eu acho que ele funciona muito bem, que ele traz bastante do significado do jogo para a mesa e para os jogadores, e eu não vejo ele como uma coisa muito aleatória, o que tira o controle do jogador em si. Acho que ele dá muito peso narrativo para a história. Eu não vejo como algo exagerado. Gente, peço desculpas porque nós temos 2 gatos. E um estava do lado de fora e outro do lado de dentro da minha porta, ambos destruindo a porta. Então eu tive que intervir. Também chamado de caos, né? Sim. Bem isso. Eu acho que essa mudança da fome não só trouxe esse horror pessoal pro jogo, né? Facilitou o lado do narrador, como uma crítica que eu ouvia vida inteira com Vampiro, por ser jogador e apaixonado pelo sistema de World of Darkness. Sempre houve a crítica de que o sistema não é voltado para você fazer horror, o sistema é voltado para um jogo mais de ação. E o V5 ele vem realmente para quebrar esse paradigma de que o sistema jogava contrário à temática do jogo. Não, agora o sistema e a temática do jogo caminham juntos na mesma direção. Você é voltado para jogar e viver o horror de que você tem que se alimentar, essa alimentação pode dar um problema a qualquer instante, e mas eu não quero me alimentar, mas ao mesmo tempo eu preciso, e tem todo esse drama ali. Isso aí, até o Ninos, né, ele comentou aqui que sobre a questão da fome, que os poderes, né, a gente vai falar de disciplinas agora, mas é que tem poderes, tem forma de usar as disciplinas que não precisam que você gaste fome, não precisa que você teste, né, a sua fome e corra o risco de ficar mais faminto. Então, antes da gente pular para disciplina, pedi pra gente falar antes de compulsões, que aí tá aí dentro também. Sim. Show. Compulsões eu acho que foi uma das mecânicas que eu mais gostei, assim como
o Rodrigo Arca já citou algumas vezes ali no chat com a gente, a compulsão foi uma mecânica que veio para trazer muito para o jogo. Tirou aquela ideia simples do que era a maldição do clã e ampliou significativamente o que é a maldição. Porque você falha num teste, eu tenho um crítico bagunçado, e você pode proporcionar situações únicas no jogo que você não esperava. Que vai mudar a personalidade daquele personagem, mas vai enriquecer muito o jogo. Vocês acreditam que também a mecânica de compulsão ela tem enriquecido o jogo, tem ampliado a interpretação dos jogadores, tirando aquele jogador que fica fechadinho no mundo dele ali, forçando ele a lidar com os conflitos que tem dentro das sessões? Bacana o sistema de compulsão. É uma forma como eu gosto de explicar ele de forma bem simples, é que ele é como se fosse um efeito ressaca. É quando você perde momentaneamente o seu controle para a besta, tanto num crítico bagunçado quanto numa falha bestial, você tem o efeito da compulsão. E ela é a sua besta agindo em você, te compelindo a agir de uma certa forma. Você não é obrigado a agir dessa forma. Eu acho que isso é muito importante frisar, porque as pessoas podem confundir e achar que a compulsão te obriga a agir de uma certa forma. Isso pode acabar causando um efeito negativo, que é o mesmo efeito que eu falei da forma de que algumas pessoas interpretaram errado a regra e acharam que é uma parada que tira o controle do jogador em cima do personagem. A compulsão, ela é uma forma como a sua besta fica o tempo inteiro no seu ouvido, te compelindo a agir de uma certa forma. Você pode tentar evitar, tentar não ouvir, tentar continuar seguindo, mas você vai ter sempre aquela besta ali te atrapalhando. Isso obviamente tem toda uma função mecânica, mas narrativamente falando, é a forma da besta tentar controlar suas ações, tentar te direcionar para alguma coisa, para alguma atividade, alguma ação, que você fique tentando lutar contra isso. A forma mais fácil de você se livrar da compulsão, isso eu acho muito bacana, é se entregando a ela. A forma mais fácil de você se livrar da influência da besta na sua mente é você se entregar a ela, abraçar aquela influência que ela está tentando te jogar, para você afastar ela, que é uma coisa que eu acho que traça um paralelo perfeito com uma coisa que sempre foi usada no vampiro, que é uma besta eu sou para uma besta eu não me tornar. Então eu acho isso muito magnífico com o sistema de compulsão. E como eu disse na fome, pessoal, não tenta interpretar mal a mecânica, ela não te força nada, ela não te toma o controle de nada, ela apenas existe para engrandecer e enriquecer e trazer mais profundidade para a narrativa. Cita pra gente aí uns exemplos de compulsão, gente. Vamos pegar, por exemplo, um bem básico, né? Tem a questão da paranoia. Teve um outro que, até numa outra campanha que a gente tá jogando também, que é um personagem, um dos nossos amigos ali, é um Hecata de origem indiana, né? Ele tá com uma compulsão pela morte, os temas que envolvem a morte e tal, que tá muito maneiro. Vocês lembram de cabeça aí alguns tipos de compulsão que o personagem pode desenvolver no jogo? Eu lembro que numa campanha que a gente estava jogando, o Jean teve uma compulsão. Você lembra? Eu tive a de paranoia. A gente tem dois tipos de compulsões. A gente tem as compulsões básicas, que são comuns para todos os vampiros, e a gente tem as compulsões de clã. As compulsões básicas a gente tem a de paranoia, a de dominância, a de fome e a de violência. Eu gosto de chamar de violência, em inglês ela de harm, eu gosto de traduzir de violência. E você tem as compulsões de clã. É como se fosse a besta de cada clã influenciar aquele vampiro de uma forma diferente. Né? A gente tem a besta dos Bruhá, que faz com que eles tentem sempre ser mais rebeldes. A besta dos Hecata, que meio que influencia eles a sempre estudar a morte à sua volta. Você tem a besta dos La Sombra, que força eles a sempre agir de forma implacável e cruel. Então a gente tem essa diferença entre os dois tipos de compulsão, que engrandecem bastante aí a interpretação dos personagens. Show de bola, isso mesmo que eu queria estar chegando na parte de compulsão, porque é uma parte que enriquece muito o jogo, porque, gente, é um jogo também de interpretação, né?
Então vem a compulsão, vem a fome e tal. O jogo não é só pegar e ficar rolando dadinho, não, entendeu? Então é essa parte de interpretação, esses desafios que a mecânica vai te jogando ali, é maravilhoso, porque, e é um desafio também, que às vezes o personagem quer fazer uma coisa específica, mas às vezes por causa do teste dele ele adquire uma compulsão, então ele tem que interpretar aquela compulsão para enriquecer o jogo, para o jogo ficar interessante, entendeu? E depois ele focar naquilo que ele está fazendo, então vai trazendo, são desafios do jogo também, que você tem que ir passando. Então a fome é um desafio, a compulsão é outro desafio, não é só combate, essas coisas não. Igual o Ninos JF falou aqui, não quer ter fome, é só não usar poderes ou usar poder que não pede teste, mecânica, acho que a Lu chegou a falar. Mas tem um detalhe também interessante no V5, porque assim que você desperta, você é simplesmente um cadáver. Você precisa agitar o sangue dentro de você para você voltar a se mexer, você deixar de ser um cadáver, você voltar a não vida. Então isso você também faz um teste que você pode estar aumentando a sua fome para estar fazendo isso. Tem também o Blush of Life, porque mesmo você conseguindo fazer o sangue voltar para suas articulações, voltar para o seu organismo, para você se movimentar, depois você ainda continua pálido, ainda continua com a aparência de cadáver, os olhos esbranquiçados e tal, e você quer se confundir entre os homens, confundir entre os humanos e tal, igual aconteceu na nossa aventura de quinta-feira. Quem quiser saber exatamente como isso funciona, isso foi posto lá em prática em On. Se você quiser fazer isso, você tem que fazer o Blush of Life, então você tem que fazer o sangue correr pela sua pele mesmo, você ficar corado, os seus cabelos ficarem mais vivos e tal, e para isso também precisa fazer um teste que pode estar aumentando a sua fome. Então a mecânica está muito conectada, isso é muito legal. Isso aí. Lu, você quer implementar alguma coisa? Não, eu só ia fazer uma pergunta, assim, mas já foi meio que respondida, né? que é a ideia de... Vocês acham que a fome, que as mecânicas de compulsão, a forma que o jogo mudou as rolagens, principalmente, né? Isso atrelado, claro, ao fator sorte, né? Que depende do que a pessoa vai rolar. Vocês acham que isso tornou o jogo mais interpretativo, mais imprevisível também? Tipo, muda muito a forma da pessoa interpretar com base nesses detalhes, né? De fome, compulsão, junto com as rolagens? Olha, no meu ver, eu acho que a interpretação ela alterou-se um pouco. Eu acho que não questão de aleatoriedade e tal, isso não impactou, como o Jean já havia comentado. Mas o jogador, ele se vê numa situação onde ele quer interpretar essa fome. Ele não quer só aquilo dali como algo que está no jogo. Não é mais só uma bolinha, um quadradinho na minha ficha. Agora é parte do meu personagem. Tanto isso quanto o Predador, que eu acho que impactou um pouquinho nessa ideia. O Predador foi a cola nessa mecânica de fome para a interpretação em si, porque o jogador ele começa a buscar maneiras do personagem dele agir estando com fome e tendo aquele tipo de predador. Explicando pra galera, predador. E se eu falar qualquer coisa errada, por favor, vocês me corrijam. Agora na montagem de ficha, na montagem do personagem, você escolhe que tipo de predador é você. A forma que você tem de predileção ali para se alimentar. Se você prefere saco de sangue, comprar o sangue em algum lugar, ou roubar de algum lugar. Ou se você prefere, por exemplo, num ato sensual, ou se você prefere se alimentar de pessoas do seu meio ambiente, né? Tem vários tipos de predadores e o tipo que você escolhe te dá vantagens no jogo, né? Tipo, ele tá atrelado a uma escolha de um ponto de disciplina, tá atrelado a vantagens e desvantagens. Então, ajuda também na construção do personagem, né? O tipo de predador que você escolhe. Falando de predador, na sequência, o que vocês acham? Tem alguma coisa a acrescentar?
Predador, eu acho que é um assunto que a gente precisa aprofundar e falar de cada um deles, então eu acho que pode ser interessante a gente fazer uma parte só para falar dos predadores. E tem predador novo que saiu nos livros, estamos todos na expectativa desses novas mecânicas que estão por vir, então provavelmente vai trazer novos predadores ali, então numa segunda parte, já adiantando pra galera, a gente vai ter uma segunda parte falando, porque esse aqui é bem superficial. Eu acho interessante a gente falar agora. Falei igual Cebolinha. Agora. O que pra vocês, e aí a gente vai entrar numa discussão que eu acredito que vai ser nosso caminho pro final ali, já pra ampliar algumas coisas. O que vocês acham que foi a grande mudança dentro dos clãs, né? Porque é um outro impacto que eu, como Tremé, eu tenho que falar que eu gostei muito da mudança que ocorreu dentro da nossa casa e que trouxe um jogo muito mais rico, um clã em si muito mais legal de se jogar do que era na terceira edição, do que era na edição de 20 anos, por mais que eu vou ser recriminado pela Capela, mas agora eu não sou da Capela, E pra vocês, o que vocês viram de grande impacto dentro da mudança dos clãs? Pra mim o que eu gostei demais da quinta edição é que eu sempre achei muito frustrante jogar com outros clãs que não fossem clãs mais padrão, né? Poxa, eu tô numa cidade da Camarilla, eu sou obrigado a jogar com 7 clãs da Camarilla. Se eu quiser ser a Samita, eu preciso vir com uma história mega mirabolante, com várias justificativas para justificar por que o príncipe daquela cidade vai permitir que o personagem, a Samita, entre na cidade, reaja. Então sempre tinha todo um trabalho mega frustrante para o jogador que só quer jogar com o clã Samita porque ele acha legal e é o clã favorito dele, ele quer jogar. E no V5 ele trouxe uma reestruturação para seitas e para o envolvimento dos clãs e a participação dos clãs da cidade, que facilita muito isso. E jogar com o seu clã Samita, que agora são os Banu Hakim, se você quer jogar de Setita, que são o Ministério, de Recata, de Salubre, de Ravenous, é muito mais fácil, é muito mais integrado. Você não precisa vir com 1 milhão de justificativas, se justificar para querer jogar com uma coisa que você gosta, para uma coisa que te atrai, para um exemplo, um tipo de clã, uma ideia de clã que te atraiu. Eu acho isso muito legal, porque isso antes era muito limitador para os jogadores, né? O jogador às vezes ele tinha um clã que ele era favorito dele, ele queria jogar, só que ele não tinha muita oportunidade, porque as mesas jogavam muito de Camarilla ou muito de Sabá, e esse clã não se encaixa muito naquele conceito ou naquele outro conceito. E eu acho que quebrar um pouco essas limitações foi uma mudança muito legal que foi feita no V5. Algumas coisas relacionadas à mudança aí, até que o Jean falou, e é bom a gente focar, principalmente na mudança dos nomes, e não só nome, né? Acho que um pouco da aparência, da cultura ali também, de alguns clãs. Igual ele chegou a citar o Assamita, que mudou para Banu Hakim, né? A gente tem a questão ali também da mistura ali também do Hecata, no caso, agora atualmente, né? A gente tem também a situação dos antigos seguidores de Set, né? Que agora são o Ministry, né? O Ministério. Vamos falar um pouquinho disso também. Até aproveitando essa entrada de falar especificadamente, puxando ali o que o Ninos falou no chat, que ele fala que bugaram os La Sombra. O La Sombra antigamente ele era muito representado como dentro do Sabá, como a alma do Sabá, e essa discussão sobre o Sabá no quinta edição a gente vai deixar mais para frente para um outro programa, porque é uma discussão muito mais complexa. Mas a entrada dos La Sombras dentro da Camarilla e a reestrutura dele como clã, eu achei que teve uma história, uma base muito forte, que significou muito. Assim como foi feito com o Ministério, na alteração da ideia do que foi os seguidores de Set para o que eles estão estruturados hoje dentro dos anarquistas e o porquê que eles estão ali. Os As Sombras também dentro da Camarilla tem um significado muito forte e um impacto que faz muito mais, que diz muito mais sobre a ideologia do clã
do que a presença deles no Sabá como grandes anciões que eles idolatravam seus líderes antigos, sendo que eles se formaram para lutar contra os anciões. E agora na Camarilla, para você entrar na Camarilla, entrar para a Torre de Marfim, você vai entregar um ancião morto para eles, que era a ideologia do clã inicial. Então eu acho que isso foi basicamente voltar às origens do que era o clã. É o ticket de ingresso pra Camarilla, né? Vem cá, tem aqui uma cabecinha de um ancião do meu clã. Uma coisa dos ministérios, né? Do Ministry, né? Os antigos seguidores de Sete, eu pude dar uma estudada, que eu tava até montando um personagem voltado para isso. Uma das coisas da mudança muito era porque antigamente, né? Poxa, gente, anos 90 e tal, o Vampire foi um jogo bem americano ali, bem com aquela mentalidade americana ali, então sim, tinha muita coisa ali que era de certa forma preconceituosa, com um cadinho de xenofobia e etc. Temos que confessar os defeitos do jogo também. Da mesma forma que a gente confessa que eles também estão buscando em muito corrigir isso, né? E lendo ali a questão dos seguidores de Sete e tal, dentro da história, as mudanças, tudo fizeram muito sentido. São mudanças assim, bem que você, tipo assim, não forçaram a barra, igual nas edições antigas, às vezes forçavam uma barrinha aqui ali só pra parar de dar uma merda. Isso não, entendeu? Eles fizeram uma coisa bem colocado. Tem até uma frase ali no ministério, né, eles falando, né, que tipo, agora nós não nos chamamos mais de seguidores de Sete, porque nós estamos em Sete, nós somos Sete, e agora somos o ministério. Porra, achei isso foda, tipo assim, a hora que eu li isso, caramba, eu quero jogar com esse clã, sabe? É muito maneiro, cara. Uma coisa que eu achei muito interessante nessas mudanças, visando esse ponto que o Mike falou, foi o que aconteceu com o clã Ravnus. O pessoal que veio das edições passadas sabe o que era o clã Ravnus no passado. Era uma visão mega preconceituosa, infelizmente, em cima de que o clã Ravnus era um clã de ciganos, e aí a fraqueza do clã é que os caras se sentiam compelidos a roubar, sabe? Era uma coisa que era muito, muito preconceituosa, que eles mudaram de uma forma muito boa para a visão do clã Ravnus hoje em dia. Eles já tinham feito uma mudança no passado, trazendo uma origem mais indiana para o clã, e eles fizeram uma repaginada para a quinta edição que ficou muito boa. Com toda essa carga antiga que o clã tinha no passado e sem tirar a essência do clã. O clã continua com aquela essência que ele tinha, que as pessoas que amam o clã ainda continuam, ainda conseguem ver isso nele, sem ter a necessidade da visão que se tinha no passado. Acho que foi uma mudança muito boa que eles fizeram, muito pertinente para o clã, para poder se encaixar no modelo ideal para se jogar, né? Porque você ter algo no jogo com o peso negativo que tinha, como era o clã Ravnus, para quem não conhece a história do Vampiro à Máscara como um todo, a quantidade de vezes que eles tentaram fazer um retcon no clã Ravnus para tentar mudar essa visão foi inacreditável, cara. Finalmente eles conseguiram. Acho que de todos os clãs, o que tem o lore mais confuso, eu acredito que seja os Ravnus, né? Porque eles mudaram, refizeram. Não é mais esse antediluviano, é fulano, para tentar consertar os erros, né? É porque era algumas coisas que chegava a ser ofensivo, né? Sim, claro. Então não dava para trabalhar com aquilo e tal, e eu lembro que a gente nem trabalhava isso na mesa nem nada não. Quando tinha um Ravnus, o cara quase que a gente tipo passava pano para isso. Eu acho que nem deve passar pano em muita coisa não, igual lá no começo a gente tratou esse negócio de machismo e tal, mais essas coisas a gente não tem que não vamos falar disso não, tem que falar do que é errado sim, não tem que ficar passando pano, e tem que, quando muda, quando faz algo diferente, a gente tem que realmente, é isso mesmo, entendeu? Pra valer a pena, entendeu? E eles verem que
Não é mais os anos 90, não é mais aquele mundo de antigamente, não. Hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, o que você fala, o que você publica, com cuidado de não estar ofendendo ninguém, de não estar atingindo ninguém. E, gente, não é uma coisa que custa nada, sabe? Não custa nada. Uma observação a se fazer é que, gente, a gente aqui da Cap Remoto, né, a nossa galera, a gente não passa pano pra jogo, a gente sabe que o V5 não é perfeito. Ainda tem alguns problemas. Eu sei que os caras estão tentando consertar, mas cometeram vários erros aí, mesmo no V5. E é aquilo. A gente constrói o nosso jogo e cabe aos narradores também ter um bom senso de trabalhar da melhor forma a história do jogo, né? O que o jogo quer passar, sim, mas sem passar pano pra coisa errada também, né? O Ninous, ele comentou aqui também que quanto ao Nosferatu, né? Os Nosferatus antes eles eram bizarros, horrendos, e isso tornava o clã um pouco difícil de jogar dependendo da campanha. E isso mudou agora com relação ao defeito, né, do clã. Vocês acham que ficou mais interessante agora ou que era melhor antes? Eu acho que trouxe o clã um pouco mais pro jogo. Porque antes ele te obrigava a ter certos poderes, ter certas qualidades e ter um jogo muito específico de viver encolhidinho ali nas sombras, o que atrapalhava até a sua jogabilidade. Às vezes você gostava do clã, gostava dos poderes que tem, da história do clã, mas você não conseguia ampliar-se no jogo, ganhar espaço e tal, porque o restante do grupo que estava jogando ali não era um grupo só de Nosferatus e o pessoal queria jogar no meio das festas e você não podia participar. Então eu acho que trazer agora, tirar ele do monstruoso fisicamente e só deixar ele feio, horrendo. É difícil olhar para ele ainda? É difícil. Mas assim, a simples existência dele não quebra a máscara. Só assim, pontuando para quem ainda não jogou, não conhece, o Nosferatu antes ele era uma coisa que causava, era um clã que causava repulsa, né, nas pessoas próximas que viam um Nosferatu. Agora o jogo adaptou para que você tenha ali um defeito, que você é uma pessoa muito feia, né, por assim dizer, mas mais como se você tivesse algum defeito, algum problema genético ou alguma coisa que te torna que é muito perceptível, né? Então você pode sim jogar, andar em público e tal, mas ainda assim você vai chamar bastante atenção. Com certeza. Eu, por exemplo, sou prova viva de que mesmo sendo muito feio, você consegue socializar com todo mundo, olha aí. Ai, que bobagem. A Celi tá comentando ali que ela discorda até do que eu falei ali, que o antigo estilo do jogo do Nosferatu, ele não era de todo ruim. Eu concordo contigo nesse ponto, ele não era de todo ruim, mas ele era limitado. Porque você não tinha a mesma amplitude de jogo que você tinha com os demais clãs. É mais essa visão que eu quis passar. Porque antigamente o Nosferatu, quando ele era considerado uma quebra de máscara ambulante, o bicho realmente virava um monstro. E hoje em dia você tem ali, digamos assim, um traço, uma deformação no seu corpo ali, que você pode, de repente, conseguir ocultar. Então ele te deixa um personagem um pouco mais livre para fazer a ação que você quiser. Mas pegando esse gancho que o Dudes falou, da mesma forma que o Nosferatu parece ter ficado um pouco mais jogável, vocês acham que alguma das mudanças propostas para os clãs tornou algum dos clãs menos jogável? Tipo, dificultou um pouco mais jogar com ele? Eu vou deixar até o Jean falar um pouquinho do Ravenous, os meninos falarem um pouquinho do que é se jogar com o Ravenous, tendo esse novo defeito do Ravenous aqui, né? Porque agora o Ravenous consegue dormir uma noite a cada 7 noites no mesmo lugar, o que não impossibilita de se jogar de Ravenous, mas gerou complicações significantes para o jogador. Desculpa, gente, estava sendo atacada por um Grangrel aqui. Metamorfose alta, hein? Ele e até mudança de forma aí, hein? É metade Grangrel, metade na sombra, essa criança.
Eita, nós, hein? Agora deu vontade de correr dele. Então, eu tô até na campanha que o Jean tá narrando pra gente, né? De anarquistas, né? Eu tô jogando de Ravenous e pra mim eu sempre quis, assim, ainda mais depois que eu vi as mudanças no V5, eu sempre quis jogar de Ravenous também. E pra mim, assim, na prática, né? E eu que tenho um lado de outros clãs, assim, Tremere, que eu gosto muito, o Ravenous pra mim ia ser uma experiência bem diferente eu tá jogando. Então eu queria muito jogar justamente com essa desvantagem. Então, assim, uma das maneiras de lidar com essa desvantagem, né? Por exemplo, o meu personagem ele tem uma van, então ele vai para alguns lugares específicos com essa van, às vezes algum lugar que tem um estacionamento no subsolo, alguma coisa assim para estar dormindo ali, mas ele não pode estar dormindo ali noites seguidas, porque ele toma dano agravado, como se ele estivesse exposto ao sol mesmo durante o dia. E em todos os casos também você tem que ter as manhas, às vezes você tem que pedir para alguém da Coterri, se caso você estiver distante ou se estiver sem seu refúgio, a van, que é um refúgio frágil, né? Você conseguir passar o dia lá. Então, sim, é um desafio grande, mas no 1 é bem legal, é bem divertido. E normalmente os Ravenous são desembolados, entendeu? Então, sim, isso casa com o clã também, é bem interessante. Massa. Uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é uma coisa bem legal, assim, complementando a questão dos clãs, né? É sobre os sangue fracos. Que isso é uma coisa bem interessante que veio agora no V5, né? E eu ainda não joguei com nenhum, não vi ninguém jogando com um. Agora que a gente começou uma campanha, né? Que o Jean fez um personagem sangue fraco. E eu não tinha reparado como os caras são roubados, sabe? O que vocês acham? O sangue fraco, ele é bem peculiar. Ele é muito fácil você ver um sangue fraco e você atrelar como o famoso Carniçal 2.0, é um personagem fraco, é querer jogar vampiro no hard, mas o sangue fraco ele tem uma nuance muito bastante profundidade pro grupo. Aqui não pode falar clã, né? Foge completamente do conceito deles, que eles são completamente únicos. Cada sangue fraco ele é único, é um ser único. Eles não são como os clãs que sempre tem uma herança do seu senhor, que herda do senhor dele e assim por diante, até chegar num vampiro mega antigo que tem milênios de anos de idade. Não, cada sangue fraco ele tem a sua nuance, ele é único por si só. Você pode ter um sangue fraco de 14ª geração que não é capaz de abraçar, de criar novos vampiros, e pode ter um sangue fraco de 16ª geração que pode. Você pode ter um sangue fraco que consegue andar de dia, um sangue fraco que não consegue, alguns conseguem que ainda conseguem comer comida normalmente, e outros que não. Então isso traz um sentimento de precisar esconder da sociedade dos vampiros de forma normal, porque eles são caçados, eles são vistos como uma coisa que não deveria existir. Eles são personagens que são muito interessantes de você interpretar. E eles são um perigo real para os vampiros, porque eles conseguem se camuflar perfeitamente na civilização mortal. Em um período onde a gente vive, onde os vampiros estão sendo cada vez mais caçados pela Segunda Inquisição, que é um fato que a gente vai trazer no futuro, que a gente vai falar com mais profundidade depois, os sangue fracos eles se sobressaem aos vampiros normais. Eles conseguem andar de dia, coisa que os vampiros normais não conseguem. Então eles são uma ameaça, e os vampiros eles veem os sangue fracos como essa ameaça. Eles podem não admitir, mas eles veem os sangue fracos como essa ameaça, principalmente, e aí vem dos vampiros mais nodistas, que estudam mais o lore da criação dos vampiros. Isso vem muito da profecia que existe no livro de Nod, né, que é basicamente a Bíblia dos vampiros, de que o fim dos tempos dos vampiros virá na época dos sangues fracos, que é a época que a gente vive atualmente. Então é um grupo muito peculiar, que tem muito peso na história e no lore do Vampiro à Máscara como um todo.
Eu acho que essa temática, né, esse assunto do sangue fraco, eu acho que foi uma das melhores coisas também que chegou no V5, tá? Porque apesar do nome tá ali, né, sangue fraco, eu acho que não são necessariamente fracos, não. Mecanicamente ele tem algumas situações ali que ele não divide o dano igual os vampiros, ele não tem aquela resistência igual dos vampiros mesmo, a resistência dele é como se fosse humana, mas ele tem um poder ali que é a alquimia, né? A alquimia do sangue. Então, através dessa alquimia do sangue, as misturas que ele faz ali, ele consegue estar adquirindo poderes. Esses poderes são as disciplinas, né? Tem até alguns extras ali também, mas basicamente as disciplinas, eles podendo chegar até a disciplinas nível 3. E eles não têm essa disciplina neles, então eles podem fazer uma mistura para estar atingindo aquela disciplina. E o interessante é que a mistura tem, eu recordo aqui acho que de 3 maneiras, aqui outro dia eu estava até conversando com um amigo meu lá do Vortex, o Maurício, as 3 maneiras, né, para ele estar fazendo esse caldeirão, essa mistura, né, tem como ele estar fazendo essa mistura literalmente ali, meio que química, como se fosse um laboratório ali de drogas. Ele vai fazendo essa mistura com vários ingredientes que nem vou citar alguns aqui, e ele consegue essa mistura para estar adquirindo isso. Tem um outro tipo que ele faz num ser humano, ele faz essa mistura nesse ser humano e ele se alimenta desse ser humano para ele estar adquirindo essas disciplinas, adquirindo as consequências dessa mistura, dessa alquimia que ele fez. Isso é até muito interessante às vezes para vampiros sociais, né, que são cercados ali de lacaios, alguma coisa assim, então ele vai se alimentando ali conforme os poderes que ele precisa. E o outro que é o caldeirão é ele mesmo, entendeu? Então ele vai, consome aqueles ingredientes ali e consegue desenvolver esses poderes. Então agora pensando em modo de campanha, em modo de jogo, pensa como se fosse assim, um grupo de Finnbloods assim, e eles vão fazer alguma determinada missão, alguma coisa assim, e cada um ali da sua maneira, eles adquirem essas disciplinas baseadas naquela missão. Então um quer fazer uma missão mais tática, mais operacional, que precisa de stealth e essas coisas, eles vão pegar as disciplinas que tem a ver, uma ofuscação, essas coisas assim. Vão para uma parada de combate, eles vão pegar coisa que tem a ver com fortitude, potência, às vezes tem metamorfose. Então, assim, traz uma parada que, tipo assim, gente, cada sessão é um jogo, assim, eu ainda não joguei de Finnblood, mas tô muito ansioso para jogar. Eu tô mandando ponta pro Jean, ó, já faz dias para ele montar uma campanha de Finnblood pra gente, ele tá fingindo que não tá ouvindo. A gente tá jogando altas indiretas pra ele, pra ver se ele narra pra gente uma só de sangue fraco. Vamos ver, a gente convence ele ainda. Isso aí. E aí, Dudes, o que você acha do Finnblood, cara? Cara, o Finnblood pra mim é uma novidade muito grande, muito boa. Porque o material que tinha pra isso era muito fraco. Você não tinha vontade de jogar com sangue fraco na terceira edição, na edição de 20 anos. E agora não, agora eu quero viver isso, eu quero ver como é a nuance disso daí, como é ser o vampiro que pode andar de dia, com a chegada dos tipos de coterie, que é um outro assunto também que a gente vai abordar mais num outro dia. Ter uma coterie de sangue fraco é extremamente importante para a cidade. O príncipe precisa de ter o sangue fraco. Ele nem sempre vai querer eliminar o sangue fraco, muito pelo contrário. Ele quer influenciar aquele grupo para que ele tenha olhos durante o dia na cidade. Porque a capacidade do sangue fraco de agir diante do sol facilita muito. Ele traz uma nuance diferente para o jogo, uma expectativa, não é expectativa, né? Uma jogabilidade diferente. Você sai daquele joguinho simples de sempre estar à noite, acordo 7 horas da noite, vou estar vivendo ali até às 5 horas da manhã, tenho dificuldade com isso, tenho que mandar carne e sal fazer isso. Não, velho, agora eu vivo o horário que eu tiver que viver. Porque eu vivo durante o dia, eu vivo durante a noite. Eu sou mais fraco que vocês. Beleza, velho. O importante pra mim é viver a eternidade que eu posso viver. Então isso eu acho bem bacana. Isso sem contar, claro, que o Jean falou, que foi a grande nuance da profecia que tá por trás disso tudo, né? Gente, uma pergunta muito importante. O Rodrigo até falou aqui que todo jogador de Vampire tem como passatempo, né, ficar dando clã pros personagens de filme. Aí o Ninus perguntou, seria o Blade um sangue fraco?
Olha, Eu acho que é um sangue fraco, sim. Acho que se encaixa no perfil. Acho que se encaixa. acho que se encaixa muito. Se encaixa muito. É a melhor definição de um sangue fraco. E se todo mundo acha que pelo nome é sangue fraco, eles vão ser fracos, muito pelo contrário. Eles são muito fortes. Muito fortes. Eu acho que. Eu acho que fisicamente, sim, eles podem ser mais fracos do que os vampiros, mas em questão de poderes, essas coisas, eles são muito mais versáteis, muito mais. É aquela coisa, né? Você pode ser um mega vampiro super ancião, poderoso, cheio de influência e poder na cidade, só que durante o dia você tá dormindo. Uhum. Então um acidente pode acontecer no seu refúgio aí, né? Um incêndio acidental, né? Uhum. É verdade. É É. verdade. Bem, galera, a gente tá chegando ao fim. E lembrando, aqui é só um bate-papo de 4 amigos falando sobre o V5. Não tira a ideia de que é legal vocês lerem o livro, vocês experimentarem jogar, narrar, para terem suas próprias opiniões com relação ao jogo. E, bem, considerações finais aí, galera. A gente vai fazer uma parte 2, uma parte 3, talvez. Acho que a gente subestimou as discussões, né? Quando for falar as considerações finais, que tal cada um falar o seu clã favorito antes de iniciar as considerações finais? Claro, pode falar aí, galera. Eu sei que eu sou minoria hoje, mas ok. Então começa por você, Lu. Eu falei no começo, né? Tipo, eu gosto pra caramba de La Sombra. Acho que é um dos meus clãs preferidos, apesar de ter jogado muitos anos de Ravnus. Foi o clã que eu mais joguei. Pois é, isso é controverso, viu? E eu amo Malkavian também, eu acho um clã excelente, né? Mas um clã que me ganhou muito nessa nova edição foi os Hekatas. Eu acho que apesar juntaram, né, todas as descendências, linhagens dos Capadócios, e eu gostei bastante de como ficou, assim. No próximo a gente tem que falar disso. Acho que é bem isso, assim. Ela Sombra, Malkavian e agora com o novo clã Hekata, eu acho. E vocês? Vocês podem falar os 3 juntos que eu já sei a resposta. Vamos deixar o Dudes por último aí, que eu acho que ninguém vai desconfiar do Dudes. Vamos deixar ele por último. Ninguém sabe de onde eu vim. Manda o seu aí, Jean. Vamos lá. Cara, olha, durante muito tempo o meu clã favorito foi o clã Gangrel. Ainda é um dos meus clãs favoritos, ainda gosto bastante do clã. O V5 me fez gostar bastante do clã também, a ponto que se tornou meu clã favorito. Eu não gostava antes por causa de você ser muito preso dentro de uma hierarquia, de você ser meio que quase que escravizado através do sangue, pelo laço de sangue ao círculo dos 7. Eu sempre achava isso um pouco ruim do clã, mas esse lance do clã agora ser mais livre, para poder agir de forma mais dentro do que você quer agir com o seu personagem, né? Eu acho isso me ganhou bastante. Eu sempre gostei bastante de coisas mais mágicas, assim. Eu sempre pego classes mágicas e jogos de RPG. E com essa nova roupagem que ele teve no V5 acabou me ganhando. E também tenho muito no meu coração o clã Nosferatu. Eu gosto mais dos Nosferatus. O meu caso ali foi muito semelhante com o caso do Jean e do Dudes, porque lá no começo eu jogava de Gangrel e teve uma hora que eu tive que parar. Deixa eu experimentar outros clãs, porque era Gangrel, tem um monte de ficha de Gangrel ali, né? Eu adorava Gangrel também e tal, mas também era uma época que acabava que a gente bem ou mal explorava bastante os combates também, e o Gangrel era perfeito para isso, né? As garras do Gangrel ali, gente, era uma das melhores, se não ainda é uma das melhores armas no Vampire, na minha opinião, supera qualquer coisa. Agora depende, né? Tô falando de arma, sem envolver magia. E
Os Hekatas, atualmente eu ainda não consegui jogar de Hekata, mas eu tô bem fascinado pelos Hekatas. Numa campanha que a gente jogou, a campanha do Dudes, a gente jogou o Jam, jogou com o Hekata, o Padre Ezequiel, que eu, nossa, peraí, eu tenho que estudar um pouquinho mais dos Hekatas, que estão bem maneiro. Em toda mesa que eu tô jogando, que tem um Hekata também, eu tô ficando bem fascinado com o clã. O Ministry, agora eu tive uma... Né, como eu falei eu tive uma motivação para estar estudando eles, eles já estão me conquistando também, mas atual, o clã mais favorito, todo personagem que eu faço, eu acho que eu consigo chegar lá em cheio, que eu tenho gostado muito, gente, é o Tremere, né, cara, tem que ser o clã Tremere, e dizendo assim, o clã Tremere, né, eu acho que a gente tá montando uma capela aqui, né, dependendo de qual vai ser o clã do Dudes, que eu ainda não sei qual que é. Eu acho que a capela tá formada, hein? Uma das personalidades da Loca deve ser Tremere. Definitivamente não. Olha, a capela tá aí. Nós somos a capela de Juiz de Fora e complicado pra vocês. Eu comecei a jogar Vampiro como Gangrel, foi o primeiro clã que eu joguei realmente. Mas 2 meses depois, 6 meses depois no máximo, eu montei o meu primeiro Tremere escalador de pirâmide, que é o pior Tremere, é de onde vem todos os xingamentos e ódio que tá tendo ali no chat, é do meu estilo de jogo, é do meu estilo de Tremere, que é o escalador de pirâmide, é o que vai manipular, é o que vai corromper, é o que vai derrubar todo mundo que tiver em volta, mas é o meu estilo de jogo e é o que eu gosto. E o clã Tremere, eu jogo com ele desde 99, e joguei com todas as variantes dentro do clã, até mesmo com Tremere sem taumaturgia, com potência e rapidez. Que isso? que é isso? O Tremere é o Leão de Chagas. É o guardião de capela. Você basicamente é um Tremere porque eles não iam botar um Broha pra proteger a capela. É só isso. Você é o Tremere com o poder de Broha porque não se pode mais fazer gárgula, senão você seria uma gárgula. Exatamente. É esse o ponto. Vamos usar a feitiçaria do sangue aqui pra não aparecer a plaquinha da Ló. Exatamente. Some plaquinha. E sai plaquinha. A mudança que aconteceu no Tremere pra mim foi maravilhosa, porque saiu aquele jogo amarrado e transformou um jogo extremamente amplo. Então, tornou aquilo que eu já gostava em algo maravilhoso pra mim, né? E o clã Tremere é a minha paixão. Eu sou o cara que discute, eu sou o cara que briga com a Sally porque ela vai jogar de Tremere ainda um dia, eu te garanto. Ah, vai. E ela vai gostar. Que fez o Gohan, o Gohan ainda não, o Rodrigo Arca ainda não jogou de Tremere, mas vai jogar de Tremere e vai fazer todos vocês jogarem de Tremere ainda em algum dia. E, galera, estamos chegando ao final aqui do nosso cast do epicentro do terremoto, mas já chamando a participação de vocês, comentem aqui no vídeo, curtam e compartilhem o vídeo pela plataforma vermelha. Se você está na plataforma roxa, segue a gente, acompanha as nossas lives, comenta pra gente qual que é o seu clã, qual que foi a mudança que você viu aí que mais gostou dentro dos clãs, dentro dessa diferença entre terceira e edição e a quinta edição, que dá uma parada para respirar acelerado. E compartilha pra gente, comenta aqui. Nós vamos trazer um novo Epicentro, em breve vai ter a nova data, já a parte 2 falando do V5. A gente teve algumas abordagens, vamos trazer um pouco mais dos clãs, vamos conversar um pouquinho com os meninos também para ver o que a gente espera das novas linhagens. Afinal de contas, não foram todos os clãs que foram apresentados até agora, tá faltando muita gente aparecer aí no Vampiro Quinta Edição. Vamos falar também da expectativa de lançamentos para o cenário, que não deu pra gente falar hoje, mas vamos falar mais pra frente. Até adiantando aqui, pra quem ainda não viu, vem aí o livro oficial da Segunda Inquisição. E isso é algo que tá na expectativa. Se você tá jogando o Vampiro Quinta Edição, você tá esperando sair o material do que é a Segunda Inquisição. Não só isso, né? Tá pra sair o livro do Sabá. Então, pra quem curte o Sabá,
A gente acredita que talvez ele não venha como um clã, como jogável, né? Mas de qualquer forma, acho que é o livro mais esperado, pelo menos pra mim. Então vamos ver o que vem por aí. E então, nas considerações finais, gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter assistido até agora, ter acompanhado aqui junto com a gente. Nós somos a Capim Remoto e esse foi o epicentro do terremoto. Nós estamos presentes toda quinta-feira com lives de aventuras através da Plataforma Roxa e de 15 em 15 dias aproximadamente, nós trazemos no domingo o epicentro do terremoto, trazendo um assunto ou uma pessoa para o centro do nosso terremoto e destrinchando um pouquinho dele aqui com a gente. E estamos também presentes nas redes sociais, segue a gente, acompanhe lá, participa com a gente, tá beleza? E passando a palavra aí, muito obrigado pela presença de todos vocês. E para quem tá vendo, gente, na plataforma vermelha, comenta aí embaixo qual que é o seu clã preferido. E para quem concorda comigo, por favor, hashtag Tremer não é clã, viu? Amo vocês. Galera, eu não vou nem me defender não, porque se ela tá aqui na capela com a gente é porque ela gosta, né, gente? Só pode ser. Será? E eu sou contra o Dudes, eu acho que o pessoal não tem que jogar não. Não acho que o restante do pessoal não tem que jogar de Tremer não. Senão daqui a pouco vai dar só Tremer, gente. Quem que a gente vai manipular? Quem que a gente vai usar? Deixa eles, velho. Tô zoando, galera. Ó, muito obrigado, tá? Quem pôde assistir, quem estiver assistindo posteriormente, tá? Um abração pra todos. Não deixa de curtir, compartilhar o conteúdo aí pra dar um feedback pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui junto com vocês. Abração. Nossa, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Cola aí com a gente, segue o canal, segue a gente aqui no Twitch, porque a gente vai ter mais assuntos sobre isso em breve. A gente vai falar mais sobre o V5 e tem bastante assunto pra gente tratar, que a gente vai tratar com mais detalhes no futuro. Então, muito obrigado e cola com a gente aí. Gente, brigadão. Um grande abraço pra vocês. Se inscrevam no canal, dá um sub pra gente aí, que isso apoia a gente e dá feedback. Feedback é o que faz a gente continuar produzindo galera. Material. Feedback, críticas construtivas são sempre bem-vindas. Muito obrigada e bom dia, boa tarde, boa noite para você que está do outro lado. Boa noite para todos vocês. Tchauzão. Falou, pessoal. Deus, galera. Tchau, tchau.